Boa noite, boa tarde, boa noite ao pessoal da Europa, África, boa tarde ao pessoal do Brasil, Boa estamos noite. aqui do outro lado do planeta. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Bom, eu vou me apresentar aqui para a gente iniciar. Meu nome é Marcos Mesquita, sou um dos instrutores da Gnose aqui no Brasil. Moro em Fortaleza, no Ceará, e estou participando dessa equipe aí do Alexandre, com esse trabalho aí que nós estamos realizando nesse momento na Europa e na África, e também no Brasil. E uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, falar só um pouquinho sobre, sobre mim. Eu sou professor, sou formador de professores na rede pública do estado aqui do Ceará, formando os professores na parte de qualificação profissional e trabalho com o autoconhecimento também dentro dessa modalidade da qualificação, levando aí um pouco dessa visão aí, né? Que esse é um dos problemas que a gente tem, todos nós provavelmente passamos por isso, que nós tivemos uma educação toda voltada para fora, né? Todas as disciplinas que nós estudamos na escola são para o mundo e não para dentro de nós. Então, a gente recebeu um letramento, uma educação, uma formação toda voltada para fora, para interagir com o mundo de fora, e não temos letramento, não tivemos letramento para o mundo de dentro, né? Não temos, inclusive a linguagem é muito restrita, porque o mundo não se dedica a essa prática com muita frequência, então a própria linguagem é limitada. Quando a gente quer falar sobre essas coisas, a gente tem uma certa dificuldade, e os representantes desse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento interior que foram surgindo pela história, foram deixando aí um legado gigantesco até de palavras, até de termos para a gente poder usar hoje, né, nos fundamentarmos para poder falar desse mundo interior. Então, hoje, o tema que eu considero um dos mais importantes do curso, existem alguns temas que são mais importantes no sentido da urgência da gente fazer alguma coisa real pelo nosso desenvolvimento interior, espiritual, e esse é um deles, o despertar da consciência. O trabalho gnóstico, tudo que vai ser apresentado para vocês, só é possível de verdade se a pessoa começar a despertar. Porque o primeiro passo que a gente dá, que é o que a gente está fazendo agora, é o letramento, é a formação teórica, é a colheita de informações, de dados, para formar os conceitos de forma organizada dentro da nossa cabeça, mas isso não é um trabalho do despertar. Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas acharem que porque conheceram alguma coisa teoricamente despertaram para aquilo. Isso, infelizmente, é muito limitado. É um despertar no sentido teórico, intelectual, que a pessoa agora sabe que aquilo existe. Mas a consciência, ela precisa de algo mais, ela precisa da prática, da vivência, ela precisa que a gente transforme esse conhecimento em fazeres, em prática, em ações. E principalmente porque, assim como nós tivemos educação para fora, e isso despertou, isso
treinou nossos sentidos físicos, visão, audição, paladar, olfato, tato. Nós treinamos nossos sentidos para conhecer o mundo, mas nós temos um monte de sentidos para conhecer o mundo interior que estão atrofiados, porque a gente não teve educação para eles e não treinou, não exercitou, eles estão parados, sem prática, sem vivência. Um deles é a imaginação, por exemplo. A nossa educação não é voltada para desenvolver a imaginação e ela está atrofiada. Quando a gente tenta imaginar alguma coisa, fica difícil, a gente não consegue fixar a imagem com clareza, com cores, com detalhamento, porque a gente não tem treinamento, a gente não educou esse sentido, ele está atrofiado e foi mal utilizado a vida toda, até porque a gente nem sabe que importância tem a imaginação para a nossa vida. E a imaginação é o primeiro passo para despertar o terceiro olho. Se você não começar pela imaginação, provavelmente você não vai ter essa faculdade, esse sentido psicológico desenvolvido tão cedo, porque ele começa por aí, através da prática da imaginação, do despertar da imaginação. Estou citando apenas um exemplo de tantos, são dezenas de sentidos que nós temos, que nós não costumamos treinar, utilizar. Esses sentidos psicológicos, eles são ferramentas da consciência, mas podem ser aprisionados pelo ego. Na aula passada, a gente viu que a visão da psicologia gnóstica é de que a nossa existência interior é dividida em 3 níveis. Até vou colocar o slide aqui para a gente ver. A gente viu, né, contextualizando aqui essa ideia, a gente viu que nós temos um mapa interior, na visão gnóstica, de uma essência. Vocês estão vendo a setinha do meu mouse? Sim? É porque eu não sei, fechou aqui. Tá vendo? Não? Não. Eu vou tirar o slide rapidamente, porque eu acho que deu um bug aqui. Vou colocar de novo, para poder facilitar de eu mostrar para vocês o que eu estou falando. Está tendo esse problema aqui no meu computador de vez em quando. Vamos ver. Agora eu acho que foi. Estão vendo o slide? Meu áudio tá bom? Esqueci de perguntar. Meu áudio dá para ouvir bem? Beleza. Pronto. Agora eu vou mostrar aqui o contexto do nosso mapa interior. A gente viu na aula passada que nós possuímos 3% de essência espiritual, que é a parte livre, porém adormecida. Ela não se percebe como tal. A gente vai já explicar o que significa essa essência não se perceber, para vocês entenderem melhor. O ego, nosso ego, corresponde a 97% da nossa personalidade, da nossa identidade no dia a dia. Na visão gnóstica, o ego ele é um conjunto de eus fragmentados que aprisionam a consciência. Aqui ficou mal colocado, aqui as palavras atravessaram aqui. O outro elemento é a personalidade, nossa interface de comunicação com o mundo. Aqui no desenho dá para ver, a essência seria essa luz interior, que está aqui no meio, representando, né? Claro que é uma imagem ilustrativa. Aqui seria o ego, que são as partes, os eus que aprisionam a consciência. E aqui a personalidade, que é a nossa interface de relação com o mundo. Então, a personalidade é um corpo de convenções sociais. Ela se constrói a partir da educação que a gente recebe. A gente aprende como o mundo espera que a gente se relacione com ele. Então, tudo que é ensinado para nós na educação são as convenções sociais do mundo,
que a gente vai aprendendo para aprender a conviver. O desafio é a essência precisa despertar para assumir o comando, porque nesse momento o comando está com o ego, que é a maior parte, né, 97%. Então, isso aqui foi falado na aula passada, só estou resgatando para a gente poder ver, entender melhor a questão do despertar da consciência, tá? Então, vamos lá, passar aqui um pouquinho. O que é consciência? Não é apenas intelecto e acúmulo de informações. Isso aqui é um nível de consciência, é um nível intelectual de consciência. Mas o sentido da palavra consciência na visão gnóstica, ele tem vários níveis, né? Esse primeiro nível aqui é o que a gente se acostumou. A gente costuma usar a palavra consciência de duas formas: ou como ter conhecimento, informações sobre algo, ou estar acordado fazendo as coisas. Se eu estou acordado é porque eu estou consciente. Se eu não estou desmaiado, não estou dormindo, então eu estou consciente. Então, são níveis, né? Por exemplo, esse nível de eu estar acordado fazendo as coisas, eu estou consciente, é um nível físico, da consciência fisiológica. Aí aqui da informação é um nível mental, intelectual, teórico, né? Mas isso aí não é suficiente, ela tem outros níveis, a consciência, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, é um estado de presença lúcida. Isso aqui é o conceito daquele escritor Eckhart Tolle, não sei se vocês conhecem, é um inglês, né? Eckhart Tolle, ele tem um livro chamado O Poder do Agora. Recomendo muito esse livro porque eu considero que naquele livro, O Poder do Agora, na minha opinião, é hoje o melhor livro que descreve o que é estar com a consciência desperta. Ele é muito profundo ali e ele é muito simples, ele consegue trazer para uma linguagem muito palpável. Dos autores que eu conheço que falam desse assunto, para mim, ele é o mais claro, ele é o que chega mais próximo da linguagem de uma pessoa comum que quer aprender sobre isso. Então, ele não tem nenhuma relação com a gnose, mas a gente considera que ele é uma pessoa que está com a consciência desperta, é um exemplo de uma pessoa que despertou. Capacidade de se dar conta de si e do real. O que se dar conta de si é o que eu estava dizendo aqui, ó. Quando eu falei a essência, ela não se percebe. Então, para ela despertar, ela tem que primeiro se dar conta de si, né? E aí eu vou explicar por que que a gente não se percebe como como nossa essência, nossa essência. Porque a gente se confunde com a mente. Daqui a pouco eu vou explicar. Toda pessoa, não vou dizer toda pessoa, mas a grande maioria de nós, a gente acha que é a mente. Quando a gente pensa, a gente se sente mente pensando. Mas isso é uma prova de que a gente está adormecido, porque se a gente tivesse com a consciência desperta, a gente perceberia que nós somos aquele que usa a mente, o usuário da mente. A mente é uma ferramenta para pensar. Então, existe um ser que somos nós verdadeiramente, que a gnose chama de essência, como já falei. Esse ser é o usuário verdadeiro. Quando ele desperta dentro de nós, nós mesmos despertamos, nós nos percebemos como seres além da mente. Então, a gente se confunde com as nossas emoções, a gente acha que somos nós que estamos emocionados. Mas é a parte emocional, a nossa parte emocional está ativa, sentindo a emoção, e nós nos identificamos com ela. Então, por exemplo, dificilmente uma pessoa consegue se controlar num momento de muita raiva, porque ela se deixa levar pela emoção. Ela deveria se manter no controle, deixar que a raiva pudesse ser controlada e não tomasse, não escalasse para um nível que pudesse ser inconveniente ou perigoso, né? Então, a capacidade de se dar conta de si e
do real. O que é o real? É aquilo que está além da nossa projeção mental. Vocês devem saber, eu não sei o autor que diz isso, mas tem uma frase que é muito legal que diz assim: nós não vemos o mundo como, não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Porque a gente projeta a nossa identidade nas coisas, a gente interpreta elas. A gente enxerga o que a gente é capaz de enxergar nas coisas. A consciência, quando ela desperta, ela diminui a projeção, ela consegue enxergar um pouco mais sobre o real. Por que eu digo um pouco mais? Porque o despertar é progressivo e lento, não é uma coisa que acontece assim, a pessoa fica iluminada e já vê todo o mundo iluminado. Não é assim, isso é uma coisa progressiva e lenta que acontece com o passar do tempo. Então, aos poucos, eu vou me dando conta de mim mesmo como essência e do mundo como realidade, além da minha ilusão, da minha projeção mental em cima das coisas. Então, por exemplo, quando a gente tem, né, o nosso parceiro, a nossa parceira, lá no casamento ou no namoro, é possível a pessoa ver coisas que não estão acontecendo de verdade e fica com ciúmes e vai brigar por causa disso. Isso é um exemplo da ilusão projetada pela mente. A pessoa enxergou algo que não está acontecendo, mas na cabeça dela está. E ela tem muita dificuldade de superar essa ilusão que ela mesma está projetando. Ela se identifica com isso. Então, ela perde a sua identidade essencial e se envolve com a identidade daquela emoção, daquela situação que ela está projetando mentalmente. Isso é um adormecimento da consciência. A consciência se adormece porque ela se deixa envolver por uma ilusão. Por isso que os hindus dizem que o mundo é maia, é ilusão. Não porque o mundo fora de nós seja ilusão, mas porque a gente vive com o mundo projetando uma ilusão em cima dele. A gente não costuma enxergar o mundo de verdade. A gente enxerga uma projeção que nós fazemos. De novo, aquela frase: não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. E aí, quando a gente vai acordando e vai enxergando, até mesmo, por exemplo, que o Einstein diz, né, que quando você vê uma coisa nova, você não consegue mais deixar de ver. Isso é uma abertura intelectual para uma nova aprendizagem que já mostra o exemplo de que você não estava enxergando uma coisa que já existia, mas agora você vê. Apesar de ser, às vezes, superficial, porque é só intelectual, só teórico, não transformou a sua vida, porque se o novo olhar transformar a sua vida, aí sim ele é verdadeiro do ponto de vista da consciência. Mas enquanto ele ficar só na teoria, a gente só fala disso, só usa para conversar e se gabar e falar coisas bonitas, frases, o amor e tal, mas na prática a pessoa continua a mesma pessoa. Então isso não alcançou o nível de consciência, alcançou o nível intelectual ou emocional. E aí o discernimento entre o que é real e o que é reação da mente, que eu já estava explicando sobre isso. Então, até aqui, mais ou menos, eu consegui me fazer entender, porque não é fácil entender isso, é aos poucos, devagarzinho, eu estou tentando. É como eu disse lá no início, a gente tem uma linguagem limitada para falar de uma coisa que a gente não deu valor a toda a história da humanidade, não deu valor para isso. Olha aí, o pessoal está dizendo que sim com a cabeça, o Sun Tzu disse que tá conseguindo entender. Ganhei um joinha ali da Bela, da Ana, beleza. Então, vamos continuar. Vamos lá, que não é fácil não, eu estou fazendo um esforço aqui. Por que a consciência dorme?
vivemos majoritariamente no piloto automático. Isso hoje em dia todo mundo sabe. Hoje já é de conhecimento geral, né, de visão comum de todos, de que a gente vive no automático. A gente vive uma vida mecânica, todo dia repetindo a mesma coisa. Então, por que que o cérebro transforma as coisas para o automático? Porque a nossa consciência, essa que percebe as coisas, ela não conseguiria dar conta de tudo sem transformar em hábito. Então, ao passo que você vai repetindo uma ação, o cérebro vai registrando até transformar num hábito para torná-lo automático. Isso é normal e é esperado, porque a gente não conseguiria ficar ciente de tudo em todos os níveis todo o tempo. É necessário que o nível da perdão, aquela ação ela suba para um nível automático de funcionamento do cérebro. Porém, esse não é o problema propriamente. O problema é que ao entrar no automático, a gente vai transformando tudo em automático, inclusive o que está passando naquele momento presente que a gente deveria estar presente ali, prestando atenção. Então, acontece que a gente passa a viver no automático 100%. Por isso que o ego é 97% de presença da nossa vida, né? Porque ele é que trabalha no automático. A consciência, ela também usa, ela pode usar esse automático, mas ela precisa estar pelo menos ciente de si mesma. Então, se eu estou fazendo as coisas e não estou presente em mim mesmo, quando vocês começarem a fazer as práticas que eu vou dar hoje, vocês vão perceber que a gente se esquece de si. Agora que vocês vão entender o conceito, quando for jogar na prática, você vai ficar lembrando e esquecendo, lembrando e esquecendo. E isso é normal, é o esperado, porque a gente está atrofiado nesse processo. Esse é um dos sentidos psicológicos que a gente não treinou, não desenvolveu e precisa de colocar para pegar no tranco. E aí, ao perceber que eu não fico presente todo o tempo, que eu fico me esquecendo da minha presença, de sentir a mim mesmo, aí eu percebo, realmente eu estou num automático num nível que eu nem lembro de mim. Eu não sei se agora, sem tentar fazer essa prática, vocês já são capazes de perceber isso. Mas, normalmente, depois das práticas, as pessoas já vão percebendo. Alguém falou ali no chat, deixa eu só... A Elionete colocou, então é por isso que diz que vivemos dentro de uma Matrix. Exatamente. A Matrix, Elionete, a propósito, seja bem-vinda, né, que a Elionete já está com a gente aí em outras turmas aqui no Brasil. Esse termo Matrix, ele foi criado naquele filme. Até hoje, né, o filme foi lançado em 99, já tem 7 anos. Até hoje eu não conheço ainda um filme que fala tão perfeitamente do nosso processo de adormecimento, de despertar, como aquele filme. Para mim, é o mais completo que existe até hoje. O filme 1 já é suficiente. Para o 2 e o 3 já foi um floreado que o cara aproveitou para ganhar dinheiro. Não é que seja ruim, são bons. Mas o primeiro filme ele já passa toda a mensagem, é suficiente para entender o processo. Tanto que, quando eu voltei a assistir depois, eu nem vi muito valor no 2 e no 3, porque já é muita... Até porque também a história do 2 e do 3 é para um nível muito avançado. O nosso nível é tentar fazer minimamente o que está no 1. E por que que isso é importante? Porque ali, no filme, eles juntaram conceitos da gnose, conceitos do budismo, conceitos da yoga, as grandes, né, dos sufis, né, do sufismo, todos os grandes, as grandes escolas
de autoconhecimento da história foram estudadas para construir aquele filme. Então, ele usa vários símbolos dos gregos, Platão, Sócrates, tem muita coisa ali, é riquíssimo, né? A referência é muito profunda e muito rica. E ele precisava também fazer um filme comercial, então ele bota lá os tiros saindo da metralhadora, como sempre, filme americano tem que ser assim, mas essa parte a gente abstrai, né? Deixa eu ver ali, a Cristina colocou, se a mente quer transformar tudo em hábito, por que é tão difícil construir um novo? Não é a mente, né, Cristina? É o cérebro. O cérebro é que precisa desse processo. O cérebro é o órgão físico por meio do qual se manifesta o nosso mundo psicológico e espiritual. Então, a mente, ela está noutra dimensão. E o cérebro é que tem essa necessidade de fazer, porque senão a gente não aguenta ficar com tanta informação disponível todo o tempo, usando conscientemente. Por que é tão difícil criar um novo hábito? Porque a gente precisa principalmente, de elementos emocionais. O selo de qualidade de qualquer aprendizagem é a emoção. Se você não tiver emoção para aprender, é mais difícil. Não quer dizer que não vai aprender, mas vai ter mais dificuldade, vai passar mais tempo. A memória mais longa que você tem é aquela que foi fixada com a emoção. Então, a emoção é a base da memória e da aprendizagem mais rápida do ser humano. Então, trazer aprendizagem com emoção é muito melhor. Mas não vamos entrar tanto nisso, porque a gente tem que continuar aqui ainda. Vamos lá. Reatividade baseada em impulsos, medos e hábitos antigos. Então, ou seja, a gente por falta de estudo do autoconhecimento e de não prestar atenção, porque se eu não me conheço, se eu não sei as bases, os princípios da aprendizagem de mim mesmo, as coisas estão acontecendo, eu não estou prestando atenção porque eu nem sabia que essa coisa existia dentro de mim. Então está acontecendo só, né? A gente recebeu uma Ferrari, que é o nosso corpo com a mente e a consciência e tudo, e a gente não recebeu nenhuma instrução para trabalhar com essa Ferrari aí. A gente só vive. A gente estudou tudo sobre o mundo, mas sobre nós, nada. O máximo que a gente sabe é sobre o nosso corpo, que a biologia na escola ensina, mas o resto não tem estudo sobre a mente, não tem estudo sobre a consciência. O próprio psicólogo, por exemplo, me perdoem, não estou querendo desmerecer nada, o foco do psicólogo é tratar a psicologia do outro, né? Porque ele é um terapeuta do outro, tanto que quando ele precisa se tratar, ele vai com o outro psicólogo. Então, a psicologia, ela também trabalha com o mundo de fora, né? Mesmo estudando princípios de dentro, mas ela vai trabalhar com metodologias para tratar o outro. E aqui a gente precisa de uma metodologia de psicologia focada no autoconhecimento, para conhecer os processos internos no olhar de si mesmo, né? Então, é totalmente diferente. A psicologia lá está trabalhando com saúde, ela está recuperando uma série de situações da saúde mental, e aí o foco dela é a saúde do outro, né? Aqui o foco é o meu despertar da minha consciência, eu mesmo fazendo isso comigo mesmo, né? Então, o que que a gente faz aqui? Qual é o problema aqui? É que a gente, quando resolve um problema, a primeira vez que aparece uma situação na nossa vida que a gente tem que resolver, aquela situação nunca apareceu, que a gente consegue resolver, foi tão difícil para a gente conseguir aquilo resolver, porque era a primeira vez, que o cérebro ele aprisiona aquela situação numa cápsula. É claro que a cápsula é figurativa, né? Então, ele prende aquela experiência
e constrói a seguinte situação: isso aqui é a solução. Toda vez que aparecer uma situação dessa, eu vou usar essa fórmula. E aí ele adormece essa fração de consciência. Porque a consciência que resolveu o problema, ela foi aprisionada numa cápsula mental que toda vez que aparecer aquilo, agora ela vai agir daquela forma. Ao invés de ela tentar enxergar como a primeira vez de novo, isso seria a atitude de uma consciência que está acordada. Olhar para cada situação como a primeira vez, mesmo que eu já tenha feito aquilo 1000 vezes. Porque toda vez que eu me deixar condicionar, eu aprisiono aquela consciência e ela vai agir em função do condicionamento mental que eu permiti que ela acontecesse, que acontecesse. Agora, pô, não sabia disso, como é que eu ia me proteger? Pois é, não tem. Então, todo mundo vive isso, não tem jeito. A gente, mesmo que uma criança aprendesse o autoconhecimento, muito provavelmente ela não iria conseguir evitar essas situações, porque a vivência é que ensina. Então, ela saberia a teoria, mas na prática é outra história, né? Então, a gente tem fragilidades que uma teoria não é capaz de resolver 100%, né? Só a vivência, só a prática. Leonetti colocou ali, ó, porque mesmo sabendo, estudando, ainda é tão difícil na situação, parece que a raiva é maior. Exatamente. Acabou de dizer o que eu acabei de dizer, a mesma coisa, né? A vivência e a prática é que vai permitir que a gente consiga colocar em ação essas teorias. Mas vai ter gente que vai gostar só da teoria, vai ficar o resto da vida só falando bonito dessas coisas e não vai praticar, infelizmente, porque para ela o bonito é saber disso e falar sobre isso. Mas o certo, o correto, que o nosso objetivo é despertar de verdade, na prática, né? Então, já dei uma grande dica para vocês, né? Que é o quê? Se eu quero despertar, eu tenho que começar a olhar cada situação da minha vida como se fosse a primeira vez. O problema é que o meu mecanismo psicológico, ele já vai, no automático, ele já vai querer fazer o que eu sempre fiz naquela situação. E como disse a Elionete aí, a raiva, na hora que me provocarem, a raiva já sai no automático. É difícil. Então, eu não posso querer enfrentar situações grandes se eu ainda nem comecei a praticar isso. Eu tenho que começar pelos pequenos, devagarzinho. Eu vou ensinar umas práticas para vocês no final, que é por onde a gente começa. Querer resolver raiva logo no início é muito difícil. O que a pessoa vai fazer normalmente? Né? Em quase 100% dos casos, ela vai reprimir. Reprimir uma raiva ou qualquer um impulso emocional, ele funciona por um tempo, mas depois ele traz consequências ruins. Então, a repressão, por exemplo, a gente vê muito hoje, como as pessoas estão conhecendo muito sobre o autoconhecimento, espiritualidade, a gente vê muito comportamento que a pessoa está simulando virtude. Ela está com a melhor das intenções, mas ela só está simulando uma virtude. Então, na frente de todo mundo, ela é a pessoa perfeita. Mas quando dá a oportunidade de escorregar, aí ela sai, porque no fundo é só uma simulação mental. Ela não tem realmente aqueles valores construídos da forma correta. Ela conseguiu criar novos padrões para cobrir os antigos. Né? Isso aí não serve. Né? Mas vamos lá. A ação é conduzida pelo ego. Tudo isso que a gente está falando aqui, né, esses padrões automáticos, eles são conduzidos pelo nosso ego. Na próxima aula vai falar só sobre o ego. O ego são eus, são múltiplos comportamentos que foram aprisionando as nossas frações de consciência. São aquela cápsula. A cápsula que eu falei, que na hora que eu resolvi o problema, a mente aprisionou a fração de consciência que resolveu
e ela vai querer resolver tudo dali para frente com aquilo. Isso é o ego, essa cápsula que aprisionou. O ego, ele é, assim, para dizer de outra forma, né? Ele é um padrão mental que aprisionou uma fração de consciência. Então, a gente precisa ser capaz de dissolver esse padrão mental, né? E são muitos, né? Vocês sabem tanto quanto eu que nós temos muitos padrões mentais. Vamos lá. Falta de autonomia interior. Por que falta de autonomia? Porque eu já vou vivendo no automático, eu já estou tão acostumado de viver no automático, é mais fácil, eu já deixo a coisa fluir no automático e não presto atenção e pronto. Então, isso é o adormecimento da consciência, porque viver no automático é mais fácil, é mais... eu não tenho que fazer nenhum esforço, eu não tenho que ficar de novo atento para prestar atenção na mesma coisa que eu já fiz 1000 vezes, só que agora eu deveria tentar resolver de novo, né, com a consciência, mas não, eu aplico só o padrão, repito e pronto. Vamos lá. Opa, passei o... Ué, o que eu fiz aqui? Tá, vamos lá. Mecanismo do adormecimento. Isso aqui ajuda também a entender um pouco mais. Acontece um evento extremo, como eu falei ainda agora, envolve a parte emocional, né? Aí a pessoa resolve, a consciência da pessoa, como é a primeira vez, ela resolve e a mente, como eu falei, ela aprisiona aquela forma de resolver que a consciência fez, ela aprisiona para repetir depois. E aí isso se transforma no sono dessa consciência que foi aprisionada. Então, essa consciência dormiu. Se nós tivermos, por exemplo, 1000 egos, 1000 eus construídos durante a vida, são 1000 frações de consciência que foram aprisionadas e estão dormindo, que precisariam ser libertadas de novo através da dissolução desses padrões. Aí, ó, o nome do processo é identificação, fascinação e sono. Identificação, eu sou isso que estou sentindo agora. Então, a gente se identifica com o padrão aprisionado, que é a raiva, por exemplo. Eu me identifico, quando a raiva vem, eu me sinto raiva. Eu sinto que sou eu que tenho a raiva e eu não me separo dela. Eu não consigo me separar, porque eu estou tão conectado e tão identificado com ela que é quase impossível se separar. Então, por isso que eu preciso começar por coisas que sejam mais fracas. Por exemplo, tem gente que consegue parar de fumar por vontade própria, sem usar nada, só a pessoa decidiu parar e pronto. Porque ela consegue dissolver a identificação e a fascinação e o sono que a consciência dela se envolveu no cigarro. Mas, por exemplo, para parar de beber, tem gente que precisa de um tratamento, precisa de remédio, precisa de um monte de coisa, porque está muito aprofundada essa identificação. E a raiva é esse nível também, muito aprofundado. Então, eu não posso querer começar esse trabalho, que agora que eu estou aprendendo, querer trabalhar com as coisas difíceis, que eu tenho super dificuldade. Não, eu vou começar com o que é mais simples. Então, depois, eu vou dar as práticas ainda hoje, mas aí vocês vão começar a entender aos poucos, que na próxima aula vai mostrar vários exemplos do ego que podem ser trabalhados, tá? E aí, ou seja, eu me identifico, eu sinto que eu sou a mente que está pensando, e na verdade eu não sou. A mente, ela é uma ferramenta que o ego se apropriou e como a essência é 3%, ou seja, olha só o prejuízo gigantesco que a gente tem. Além da nossa, a consciência que sobrou livre é só 3%, como eu mostrei para vocês aqui no início. Ó, a essência, que é qual é a diferença de essência para consciência? Por que a gente está usando esses dois termos?
Essência é quando está adormecida, mas ainda pode, ela está livre, então ela pode despertar. Quando esses 3% despertam, aí a consciência, elas transformam em consciência e despertam. Enquanto eu não conseguir despertar minimamente isso aqui, não dá para fazer essa parte aqui. Porque quem dissolve os padrões do ego é essa consciência aqui. É ela que tem essa função. Ela sobra sempre, isso aqui é uma lei espiritual que nos protege. Sempre sobra 3%. Não pode, o ego não pode roubar esses 3%, porque senão a gente perderia tudo e não teria mais como fazer nada. Aí, esse caso dessa pessoa estaria perdido totalmente. Reza a lenda que existem pessoas com esse padrão, mas eu não tenho, a gente não tem como saber, não tem como apontar o dedo e dizer, olha, esse cara aí, não, isso não é correto fazer. Então, vamos pela regra aceitável, né? No mínimo, a gente tem 3%, só que esses 3%, eles, apesar de que estão livres, eles estão dormindo. Por que estão dormindo? Porque não se percebe. Ele não consegue se separar da mente. O ego, a essência, nessa condição, ela está misturada aqui no meio do ego. Por isso que esse desenho aqui está mostrando a essência presa dentro das paredes do ego. Quando eu conseguir separar a essência da mente ou do ego, aí é como se essas luzinhas viessem um pouquinho mais para cá, para fora, e eu conseguisse me enxergar. Aí é quando eu vou começar o trabalho de autoconhecimento de verdade. Aí é quando eu vou poder fazer qualquer coisa que a gnose vai ensinar para a gente. Então, voltando para cá, eu estou, nesse momento, identificado com a minha mente. Tudo que eu penso, eu acredito que sou eu mesmo que estou pensando, mas se fosse a consciência que estivesse pensando, por que eu não tenho controle? Porque eu não consigo parar de pensar? Porque eu penso coisas que eu não gosto? Porque eu penso coisas que eu até tenho vergonha de dizer? Porque eu penso coisas que me prejudicam a minha saúde mental? Porque eu não tenho controle. Porque eu não consigo me separar da mente e do ego. Então, quando você aprender a se separar, você deixa de se identificar parcialmente, porque isso é um trabalho lento, contínuo, que vai fazendo de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Vamos lá, fascinação. A mente rumina e fica presa no evento, que aí é o caso, todos os exemplos que a gente citou, depois que já está identificado, ela vai para um nível emocional. A identificação aqui é mais mental, né? Aí ela vai para um nível emocional. Ela começa a ruminar aquela raiva, ruminar aquele acontecimento, aquela situação, e fica presa no evento e não consegue se separar. Ora, se eu não consigo separar nem de mim, né, o evento, quando ele me envolve, é muito difícil, porque eu estou mergulhado em mim mesmo, com a identificação nessa situação. Sono, reação por projeção, medo, exposição. Então, aí é quando já entra no nível mais profundo, que aí a pessoa já entra totalmente. Nem todas as situações da vida chegam nesse nível aqui, tão profundo. Mas, estando aqui, já é suficiente para estar prejudicando a gente. O nível de identificação já é um nível de adormecimento. E uma coisa interessante é o seguinte: poxa, mas eu fico identificado com aquela situação. Quando ela acabar, aí eu arranjo outra coisa para me identificar. Aí quando não, digamos que eu estou sozinho, não tem nada acontecendo ao meu redor, aí eu me identifico com meus pensamentos, com as minhas emoções. Sempre tem alguma coisa para eu me identificar, por dentro ou por fora. Eu nunca estou na presença. Eu tenho que produzir essa presença intencionalmente, através dos exercícios que eu vou dar hoje. Resultado, vivemos o passado projetado, não o presente real. Então, como eu disse, aprisionou aquela forma de resolver e eu fico projetando em cima de tudo que foi igual àquilo.
Então, se eu viver 100 situações na minha vida, 50 situações na minha vida, todas são, como é que chama? Cápsulas que aprisionaram a primeira vez que eu resolvi e fica repetindo eternamente. Vamos lá. Então, voltando lá para o... Cadê? Não, a gente estava aqui. Ok. Sinais de inconsciência no cotidiano, para dar mais detalhes, né? A mecanicidade, reagir sempre igual a elogios e críticas. Então, quando a gente reage a críticas ou a elogios, na crítica com raiva, com irritação, o elogio com orgulho e vaidade, é a mesma coisa. Só são eus diferentes. Eus do orgulho, eus da ira, eus da raiva, mas tudo é padrão, tudo é mecanicidade, tudo é repetição. Elionete disse, queria ter estudado isso tudo na minha quinta série. Olha aí, todos nós gostaríamos. Mas é interessante, gente, isso aí tudo é muito matemático, sabe? Porque eu conheço crianças que tiveram a chance de conhecer isso na infância e quando cresceram não quiseram, foram embora, viver a vida normal, abandonaram totalmente esse olhar. Então é muito, não tem como a pessoa dizer que se ela tivesse recebido quando criança teria dado certo. É muito relativo, cada mundo é um mundo, né? Vamos lá, perda de liberdade, o externo, gatilhos, define nosso estado interior. Então, é muito normal o mundo exterior definir o estado interior. Isso é um exemplo de consciência adormecida. Então, se uma pessoa quiser, né, vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero que a fulana de tal fique com raiva só porque eu quero, só estou afim de deixá-la com raiva. Aí ela vai lá e fala um monte de coisa ruim para a gente, aí a gente fica com raiva, porque a gente se deixa controlar pela a manipulação do outro que está fazendo de propósito, né? Digamos que fosse, né? Aí agora eu vou deixar ela feliz. Aí começa a elogiar. Não, mas apesar de tudo, você é demais, pelo amor de Deus, nunca vi uma pessoa tão alegre, tão. Aí você vai ficando, poxa, é legal. Ou seja, a gente é um marionete, né? Basta a pessoa querer, ela manipula a gente para bem ou para mal, e aí se for um manipulador profissional, aí, meu amigo, é muito difícil a pessoa escapar, né? Porque o manipulador profissional, ele conhece as técnicas de aonde é que ele deve tocar em nós para que a gente reaja de X ou Y forma. Então é muito difícil, né? Inclusive, por exemplo, os algoritmos hoje das redes sociais, eles estão programados com esse olhar, como se fosse um manipulador profissional. Ele sabe exatamente como conquistar a gente para a gente fazer o que o algoritmo quer. Então, mais ou menos funciona assim, né? É, existe um produto que está sendo vendido. Então, primeiro, ele vai quem já viu aquele filme A Origem, com o Leonardo DiCaprio, ele vai plantar uma sementinha lá dentro para você ter a impressão que foi você que teve a intenção de comprar aquilo. Mas, na verdade, ele veio construindo, ele deixou uma coisa bem próxima do que você gosta, aí, mas não é aquele produto e nem perto dele. Mas ele vai trazendo, ele põe outro, aí você se interessa, aí ele põe outro, se interessa, põe outro, até ele chegar no que ele quer que você compre. Então, hoje, os algoritmos de vendas do marketing, né, o setor de marketing, ele está trabalhando assim, né, aproveitando que eles conhecem onde estão todas as nossas, os nossos botãozinhos de reação, eles vão lá e apertam. E vem trazendo devagar para a gente ter a impressão de que foi a gente que pensou aquilo para fazer. É muito perigoso, né? Vamos lá, repetição. Cometer os mesmos erros ciclicamente sem reflexão. Então, o que a gente faz quando comete um erro e reconhece que errou? Normalmente, a gente arranja uma desculpa
uma justificativa. Não, eu fiz aquilo, mas também bababá, bababá. Aí, ou seja, você vai defender o seu ego, que vai ficar mais forte, e no fundo você está só se prejudicando. Porque ao invés de você tentar ter a reflexão, a compreensão para superar o seu erro, você vai arranjar uma desculpa para continuar errando. Não, pelo menos dessa vez eu estava certo, porque bababá, bababá, se não fosse assim, ia ser, tá, bababá. Aí pronto, já arranjei, eu me desculpo, né? E tá tudo bem, o ego ficou maior, porque ele já se alimentou, e assim, tudo na vida a gente faz assim. Então, hoje, por incrível que pareça, a coisa mais difícil hoje que eu percebo de encontrar é uma pessoa que é capaz de reconhecer o erro e pedir desculpa e só. Olha, realmente eu errei, desculpa, eu vou procurar melhorar. Não, nunca vejo esse ser humano. Já desapareceu da Terra. Porque sempre a pessoa diz, e aí, também tu fez a tua parte, né? Tu também, se não fosse, tu não tivesse feito isso, isso e isso, eu não tinha feito o meu. Ou seja, não pediu desculpa, tentou tirar a sua culpa, sua responsabilidade, e aí segue a vida, e todo dia a gente está praticamente fazendo isso, né? Incoerência, saber o que é melhor, mas não conseguir agir. Porque a gente não se controla. Eu sei o que é melhor. Por exemplo, um médico que sabe que fumar faz mal para a saúde e continua fumando. É um exemplo clássico. Uma pessoa, um nutricionista que come mais do que deveria, sabendo toda a teoria, o conceito sobre nutrição. Um professor de educação física que não faz exercício. Que não sei o que, não sei o que. Enfim, a gente tem um monte de exemplos de pessoas que têm conhecimento profundo sobre uma determinada coisa, doutores na área, PhD na área, e fazem exatamente o contrário do que estão titulados para ensinar ou para trabalhar. Então, isso é uma demonstração de que o ego é que toma conta. Não adianta só você ter a teoria. O ego é um nível mais profundo, que você vai ter que trabalhar em níveis mais profundos. Vamos lá. O que muda no despertar? Fim da postura de vítima das circunstâncias. Isso aqui é interessante, né? Porque ao invés de eu ficar arranjando uma justificativa para dizer que eu fui vítima, eu vou assumir a responsabilidade e procurar melhorar. Então, não preciso ser vítima de nada. Inclusive, eu não preciso ser vítima de um algoritmo que quer me seduzir a fazer o que ele quer, né? Autonomia interior, coerência entre perceber, sentir e fazer. Então, não basta a teoria, você tem que ser capaz de transformar em fazer, né? Abertura ao novo, sem os filtros do passado. Então, agora eu vou enxergar cada evento novo como sendo, cada evento que eu já repeti muitas vezes, como sendo a primeira vez. Agora, gente, lembrem-se o seguinte: eu não estou dizendo que isso vai acontecer assim, tá? Vai acontecendo devagarzinho, numa pequena proporção, se a pessoa praticar. Então, não é do dia para a noite que isso acontece. Saída do mundo só meu, subjetivo, para o mundo compartilhado real. Então, o despertar ele traz um outro tipo de olhar para o mundo e uma outra vivência, uma transformação da vida da pessoa no dia a dia mesmo. Alertas e armadilhas comuns. Teoria é diferente de transformação. Já falei isso várias vezes, né? Saber explicar não significa ser, né? Prudência, diferente de medo. Distinguir cautela real de projeção mental. Então, a gente tem muitos medos hoje em dia, muitos, muitos, muitos. Inclusive, muitos desses medos são os que regem grande parte da nossa vida. A gente faz ou deixa de fazer coisas por medo. Então, tem que ter cuidado com isso, porque o medo é uma das maiores estruturas que existe dentro do ego. Porque é ele que aciona. Por exemplo, você tem raiva às vezes por medo, porque você prefere atacar antes
do que esperar para ver se vai ser atacado. Então, muitas coisas que a gente faz é porque eu tenho medo do que vem depois. Então, eu vou logo fazer isso aqui antes de que aconteça isso. Medo. Então, uma coisa é prudência e outra coisa é medo. E eu tenho que ser capaz de olhar para dentro e perceber aonde que está mexendo dentro de mim. Identidade é diferente de essência, né? Você não é apenas seu cargo ou seus papéis sociais, pai, mãe, filho, esposo, tudo isso é identidade. Fazem parte da nossa personalidade e são necessários, úteis e importantes. Mas isso não é a nossa essência. A nossa essência, a gente tem que ser capaz de encontrá-la dentro de nós, através das práticas que a gente vai trabalhar daqui a pouco. A compreensão intelectual precisa virar prática vivida. Eu já falei isso 30 vezes hoje, né? Vamos lá. O processo é gradual, não é um evento mágico, é uma luta interior. A propósito, falar em luta interior, considerando o momento que a gente está vivendo agora, que inclusive aconteceu hoje, né? Não vou falar o que foi, mas todo mundo sabe, coisa grave que aconteceu hoje no mundo. Todas as guerras que aparecem nas Sagradas Escrituras, todas as lutas, guerras, todos os inimigos que se fala nas Sagradas Escrituras de todas as religiões do mundo são sobre a guerra interior. É um trabalho espiritual. Só que o povo, por ignorância, leva ao pé da letra e entende que são pessoas físicas. Eu tenho que lutar contra aquele povo. Eu tenho que destruir os inimigos, que Deus está comigo para acabar com o cara que não está a meu favor. É uma ignorância, não existe isso. Todas as guerras das Sagradas Escrituras de todas as religiões são falando da guerra interior do ser humano consigo mesmo, da luta da consciência contra o ego, da luta da consciência para tentar despertar e tentar acabar com os seus eus psicológicos. É isso, não tem guerra falando de... Mas, como a gente não tem alfabetização desses processos, então a gente lê ao pé da letra. Esses livros todos foram escritos por seres com consciência desperta. É claro que eles têm alterações, porque historicamente eles sofreram alterações, então o homem também já prejudicou aí grande parte desse trabalho e já transformou em coisas inconvenientes, mas originalmente os livros eram para falar do despertar da consciência e da libertação do povo de Deus. O povo de Deus é a consciência, é a essência dentro de nós. E os inimigos de Deus são o ego. Na Índia, aqueles monstros sendo degolados pelo Shiva, Shiva é uma força espiritual lutando contra os eus, contra os egos. É uma linguagem psicológica interior, não é para sair batendo em ninguém na rua. Bom, vamos lá. Começamos pequenos, 3%, que é o que a gente tem hoje, mas a consciência pode crescer. Ao passo que a gente for despertando, ela pode ir crescendo. Objetivo, responsabilidade e ação consciente. Reduzir o rótulo mental para aumentar o vivenciar. Tá? Aí é um processo gradual. Continuando aqui. Pronto, a primeira prática. Deixa eu só ver se eu pulei. Não, tá certo. Prática 1, o olhar duplo. Eu não estava assistindo a aula passada, mas eu acho que vocês aprenderam essa prática na aula passada. Autoobservação, observar como é que se diz? A autoobservação, que é observar a si mesmo. Estou certo? Ok, a gente vai tentar aprofundar essas práticas, tá? Vamos lá. Uma coisa é a observação que eu faço para o mundo, que é importante. Eu tenho que entender
que essa observação que eu faço do mundo hoje, ela também precisa despertar, ela também é adormecida, só que eu também tenho que desenvolver uma observação para dentro. Então, isso aqui é um sentido físico, de olhar para o mundo e observar o mundo, e isso aqui é um sentido psicológico, de olhar para dentro. Esse sentido psicológico, ele está atrofiado em nós, porque a gente não recebeu orientação sobre ele desde nunca, né? Então a gente tem que despertar ele, treinar ele. É difícil no início porque ele está dormindo também, né? Então aqui, ó, observação, atenção ao contexto, eventos e comportamentos externos. Autoobservação, atenção ao mundo interno, pensamentos, emoções, desejos, instintos, tudo que existe dentro de nós. As duas devem ser complementares. Objetivo, perceber a relação entre fora e dentro. Justamente para poder perceber que muitas coisas que chegam para nós são o que disparam uma reação mental. Se a pessoa me xinga, dispara uma reação mental que está condicionada a reagir para xingar também. Ou para eu chorar, ou para eu me sentir mal, e blá, blá, blá. Se a pessoa me elogia, aí eu fico orgulhoso, blá, 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 blá. Se a pessoa me rouba meu dinheiro, aí eu já acabou o mundo para mim, porque sem aquele dinheiro eu não vou conseguir mais viver, blá, 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 acabou minha vida. Enfim, tudo é uma reação automática com base no que acontece para a gente aqui. Então a gente tem que começar a observar isso aí, tá? Como eu falei para vocês, quando eu começo a observar esse processo, aos poucos eu vou perceber que eu estou identificado com a minha própria mente. Eu tenho dificuldade de dividir o meu mundo interior, sim, com base nas relações, Carla. Eu tenho dificuldade de dividir o meu mundo em observador, porque o observado, ele pode estar aqui, fora, mas ele também pode estar aqui dentro. Quem é o observado de dentro? É o pensamento, é a emoção, é o sentimento, é o instinto, é o desejo. Então, observar, autoobservação é a divisão de observador e observado também para dentro. Na hora de tentar fazer essa separação, eu percebo que eu tenho dificuldade, porque eu volto e me identifico de novo com o observado. Eu perco, mesmo que eu consiga me separar, tem uma hora que eu perco e volto de novo a me conectar com ele. E nessa tentativa, nesse esforço e nesse vai e vem, você vê, caraca, eu não consigo perder a identidade do pensador. O pensador é o observado, né? O pensamento, é o ego. É possível parar de pensar? É possível ter a mente em silêncio? Essa é uma pergunta que fica para a gente trabalhar depois. Vamos lá, continuando aqui. Segunda prática, o sabor psicológico, critério de discernimento interno. Pergunta, qual o sabor do que sinto agora? Isso aqui é para a gente tentar identificar se o que eu estou sentindo agora é do ego ou da essência, se é a minha consciência ou se é o meu condicionamento mental que está querendo agir naquela hora. Eu estou tentando identificar. É lucidez ou é prazer, medo, vingança? Né? Porque aqui, ó, essas três palavras são apenas exemplos de outras coisas que podem ser também, tá? Então, eu estou lúcido ao tomar essa decisão e fazer essa ação, ou eu estou sendo levado por um desejo, uma vingança, um medo. Então, eu tenho que conseguir separar esses dois. Isso aqui é o que ele chama de sabor psicológico. Que sabor tem isso? Tem sabor de lucidez ou tem sabor de
identificação com meus padrões, que eu não consigo me libertar, eu não consigo. Inclusive, a liberdade verdadeira é essa. A luta pela libertação, ela tem que acontecer primeiro dentro. Não adianta nada você ver os povos que lutam por liberdade, eles conseguem, muitas vezes eles conseguem benefícios, mas depois aparece outra confusão, porque dentro deles a liberdade não aconteceu. Eles se libertaram dos outros homens, mas eles estão escravizados por si mesmos. Então, eles criam uma nova situação onde eles vão sofrer de novo. A libertação, ela tem que vir de dentro. Primeiro, eu me liberto de mim mesmo, para depois... É claro que não é absoluto isso, né? Porque às vezes eu vou precisar me libertar de verdade fisicamente ali, para depois resolver o de dentro. Mas enquanto eu levar essa escravidão, esse aprisionamento psicológico dentro de mim, a liberdade não existe para mim, eu estou sempre preso. E até tem um autor também que diz isso, né? Que enquanto você não for capaz de controlar seus desejos, você não é livre. Não me lembro quem é que diz isso. Eu acho que é o Gurdjieff. Vamos lá. Identificar a motivação oculta da ação antes de agir, que é o que estava dizendo aqui, ó. É lucidez ou é um padrão psicológico que é irresistível e eu não consigo superar, né? Porque aqui acontece uma fraqueza nossa, né? A gente se deixa levar pela raiva, a gente se deixa levar pelo desejo, pela vingança, por uma série de coisas, porque os nossos 3% estão fraquinhos, não estão ainda capazes de enfrentar os eus num nível muito avançado. Terceira prática. Tudo isso é complementar, é uma coisa que aumenta a outra e expande, mas é dentro da mesma prática, tá? Recordação de si. Isso aqui vai explicar um pouco mais sobre a autoobservação que a gente viu na primeira prática aqui. Recordar vem do latim recordis, que significa voltar ao coração. Então, recordação de si não é uma coisa mental, tá? Apesar da palavra nos remeter a uma lembrança de si, lembrar mentalmente, a primeira ação, ela é de lembrar, mas a segunda tem que ser de recordar, de voltar ao coração. Porque o coração é o centro da atividade da essência, da consciência. Então, quando eu me sentir presente, quando eu tiver a presença lúcida, eu vou sentir que existe um eixo magnético aqui no coração, que é ele que é o centro da minha atividade consciente. Então, recordar é voltar ao coração, o esforço de manter a presença enquanto se age. É muito difícil, porque a gente abandona a si mesmo para fazer a coisa, a gente se entrega para a coisa, se identifica com a coisa e perde a identidade da consciência. E aí, para isso, a gente vai ter que treinar o que é chamado de divisão da atenção. A atenção, ela tem níveis, né? Então, eu posso conseguir dividi-la. Ao mesmo tempo que eu dou atenção para o mundo com quem eu estou me relacionando, eu tenho uma outra atenção que fica em mim e não me perde de referência. Então, eu estou me sentindo, estou presente, estou lúcido e estou fazendo o que tem que fazer. Vocês podem e devem tentar fazer isso, mas eu não acho tão produtivo querer fazer isso logo. Eu acho que primeiro a pessoa tem que ir para a meditação. Ora, se eu vou treinar uma coisa que eu não sei fazer, não tenho habilidade, está atrofiado, eu nunca fiz, não sei nem como é direito, aí eu já vou querer treinar no dia a dia, é muito difícil, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho que
eu tenho que dedicar um tempo específico, tirar um momento do meu dia, 10 minutos, 15 minutos, não precisa mais do que isso. Até porque mais do que 15 minutos para quem vai começar a meditar é uma perda de tempo, porque a pessoa ainda não sabe fazer nada, então mais de 15 minutos ela vai só perder tempo ali. Então, 10, 15 minutos que eu vou dedicar para tentar me sentir dentro de mim, com a presença e a lucidez, sem me confundir com a minha mente, com as minhas emoções. Quando eu tiver treinado, que eu tiver conseguido me separar, aí eu vou para o mundo e vou fazer isso no dia a dia, essa separação no dia a dia. Porque eu já estou mais treinado, já estou mais, já sei o que é para fazer, eu já entendi o processo, né? Vamos lá. Se perder a presença, retornar via autoobservação, né? Que eu falei para vocês, a pessoa tenta se separar, aí ela volta e se identifica de novo com o seu próprio pensamento ou com o que está acontecendo. Então, essa tentativa de se separar o observador do observado é difícil. E o observador é justamente essa presença. Quando eu conseguir encontrar essa presença dentro de mim, eu tenho o observador bem dividido, separado e não mais identificado com a mente, né? Está aqui agora sem se perder na mente. Então, tudo isso são formas diferentes de dizer a mesma coisa e outras tantas formas que tem, né? O atenção plena, que é um termo do budismo, né? Atenção plena é a mesma coisa que isso aqui. Mindfulness é a mesma coisa que isso aqui. A diferença é que o mindfulness foi desenvolvido pela ciência, pelos psicólogos, e é mais recente. Esses outros conceitos, eles são milenares, né? Isso aqui, budismo tem 2.500 anos. Aqui a gente está falando de coisa muito antiga que já trabalha com isso há muito tempo. Deixa eu ler o que tem ali nos chats, no chat, aliás. Xavier disse assim: professor, podemos assim assumir que os cânticos de Davi, Moisés e tantos descritos nos Salmos são mantras? Provavelmente sim. Eu não vou saber te dizer se sim ou não, mas provavelmente sim. Porque o que é um mantra? É uma prática que eu consiga silenciar minha mente. Uma oração, se a oração silenciar a mente, ela serve como um mantra. Qualquer coisa que me ajude a focar a mente, silenciar, é um mantra. Pode até ser uma música, por exemplo, essa música quando põe a minha mente cala, eu fico em paz, pronto, é um mantra. Vamos lá. As dependências relacionais fazem com que eu flua ou trave na vida. Então, quando reajo mediante pessoas e verifico o padrão através do observado interno, amplio a consciência. Isso, Carla, correto. É nesse sentido mesmo. Tentar cada vez mais estar presente em si para poder observar, né? De forma recorrente, disse o Manuel, de forma recorrente colocamos o coração como sendo o centro, podendo ser elencado de bom ou mal. A morada divina, ora, imaginemos que eu receba um coração de um doador. Será que irei comportar-me de acordo com o coração recebido? Mas é porque não estamos falando do coração físico, Manuel. A gente está falando de um centro magnético que está no coração físico, mas ele não é físico. O centro ele está em outra dimensão, ele é espiritual. Mas para eu localizar ele no corpo, eu entendo que é no coração, né? A gente sente no coração. Mas não é uma questão de ser o coração de uma pessoa ou de outra, se ele é grande, pequeno, bonito, feio. Não é isso. O coração físico não é a questão. A questão é o centro magnético que está aqui, nessa região. Se aqui tivesse o estômago, seria o estômago. Se aqui tivesse o pé, seria o pé. Não é uma questão de, o meu coração tem 3 ventrículos, não importa. É o centro magnético que está aqui, tá? Vamos lá.
Última, eu acho que essa é a última, quarta prática, né? Hoje eu abusei das práticas, né? Atenção em três campos. Isso aqui são três, eu fiz três ampliações da mesma prática, tá? Vou voltar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui vocês aprenderam na aula passada a questão da autoobservação, dividir-se em observador observado. Aí eu dei o exemplo de que quando eu for tentar fazer, me dividir, eu vou ter dificuldade porque eu não vou conseguir me desidentificar da minha mente, dos meus pensamentos. Aí a gente vem para essa prática. Aqui eu venho para essa prática para eu poder sentir quem é o que vai observar, o observador que vai observar os pensamentos. Então, essa é a prática para eu aprender a me separar. E aqui é para quando eu for para o mundo, nas relações do mundo. Aí é mais avançado. Eu só vou citar, mas eu não acho que é o momento já para a gente querer fazer isso com sucesso. Vocês podem tentar sem problema, mas por que, que eu digo isso de complicado? Porque se a pessoa tenta fazer isso aqui e não consegue, ela já acha que não presta e que não vai dar certo e desiste. Mas é bom saber que no início vai ser difícil. Eu preciso primeiro testar dentro de mim, sozinho, caladinho, escondido, 10 minutos ali, porque no mundo é muito complicado. É só para um nível mais avançado. Então, o que, que eu tenho? Campo interno, emoções, pensamentos, padrões. Campo corporal, postura, respiração, tensões físicas. Campo externo, ambiente, pessoas, fatos concretos. Exercício, transitar a atenção entre eles sem se fixar. Então, eu estou tentando perceber que isso existe, que esse movimento existe, que é possível fazer isso. Outra coisa, por exemplo, dá para fazer isso numa meditação? Tá, porque eu vou olhar para dentro na meditação, eu olho para dentro, eu sinto meu corpo e eu presto atenção no barulho que está ao redor. Por exemplo, eu estou de olho fechado, mas eu estou prestando atenção que tem um barulho lá atrás, lá fora tem um cachorro, tem um carro passando, tem uma buzina. Então, eu estou tentando separar essas atenções para ver como é que elas funcionam na prática, porque eu vou precisar delas todas juntas, divididas ao mesmo tempo depois. Eu estou acostumado a usar só uma de cada vez, né? Quando eu estou numa, eu não estou prestando atenção nas outras. Mas eu preciso perceber que essas três são diferentes e que elas podem ser usadas no futuro juntas, ao mesmo tempo. Isso é para uma pessoa que já está usando a consciência desperta no seu dia a dia, nas relações, em tudo que ela faz. Por isso que eu digo que é um pouco mais avançado, tá? Síntese da aula. Consciência é lucidez e discernimento. O sono vem da identificação e fascinação. Despertar exige sair do piloto automático. Ferramentas, autoobservação e recordação de si. Teoria só tem valor quando vira prática no cotidiano. Esse recordação de si, ele tem vários nomes, como eu falei para vocês, né? O budismo chama de atenção plena. Também no budismo é chamado de sati. No hinduísmo tem um outro nome lá complicado que eu não sei dizer, só se eu chegasse, se eu pudesse ler agora. Enfim, cada povo milenar percebeu que isso aqui existe e deixou um registro sobre isso. Os sufistas também têm um nome, Mari alguma coisa, não me lembro. E aí, quer dizer o quê? São termos diferentes para dizer a mesma coisa. Existe um fenômeno que acontece dentro do ser humano, onde ele se encontra consigo mesmo, ele se percebe como consciência, além da mente, além das emoções. Ele se. A gente poderia dizer que ele se vê, mas não é um ver de ver propriamente, é de perceber, porque ele se sente
que ele está ali, está presente. Ele está além de tudo. Ele não é o corpo, ele não é a mente, ele se separa e está lá dentro, e é ele que seria o verdadeiro usuário da máquina humana, né? De toda essa estrutura física, psicológica que a gente tem, tá? Somos nós de verdade. Desafio da semana: escolha uma atividade rotineira, banho, comer, dirigir ou meditar, por exemplo. Aplique a atenção aos 3 campos durante ela. Se a mente fugir, gentilmente traga-a de volta. A consciência não é para se sentir melhor, é para viver com verdade. E se sentir melhor também, né? Mas não é só para se sentir melhor, né? Mas para mudar a forma de viver a vida mesmo. Eu acho que aqui é suficiente, né? Tem muito mais sobre isso, mas isso aqui é o ABCzinho basicão do início, né? Nesse curso, vocês estão aprendendo o abecedário do autoconhecimento, né? A alfabetização, o jardim da infância do trabalho interior, psicológico e espiritual, tá? Estamos aprendendo os conceitos, o que existe, o que funciona, o que não funciona, o que seria melhor, o que eu posso tentar. Então, todas as aulas ela têm esse objetivo de lançar esse olhar para um mundo que é o nosso mundo interior e que a gente nunca prestou atenção, né? Deixa eu ver o que tem ali no chat. Se alguém quiser, deixa eu só ver aqui. O Eliseu falou: a aula foi muito elucidativa, sobretudo no seu resumo. Beleza. Gente, perguntas, dúvidas, comentários? Será que eu me fiz entender? Me enrolei demais? Acaba muito, fala muito enrolado, será? Olha aí, um joinha ali, outro joinha. Beleza, pelo menos deu para chegar, né? Então, se alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, fique à vontade. Deixa eu ver ali, aula beleza. Como faço para ter acesso a essa e outras aulas gravadas? Lá no grupo do WhatsApp, está no grupo do WhatsApp? Porque lá no grupo já foram mandadas todas as aulas. Pronto, é só rolar lá para baixo, para cima ou para baixo, sei lá, procurar lá a parte que já aconteceu anteriormente, a não ser que você tenha entrado depois que já mandaram. Até a gente está agora na terceira aula do curso, hoje é a terceira aula, então foram mandadas 2 gravações já no grupo antes. As que foram mandadas antes dessas 2 foi o workshop, então não é necessariamente do curso, tá? Gostaria de ter o conteúdo apresentado no slide. Ok, eu vou dar uma olhada aqui sobre esse negócio, porque como é o material didático que a gente usa, eu não sei aqui como é que é feita essa questão da distribuição. Leonete, mas como dominar a mente e pensamentos? Pronto, Leonete, isso aí é através da meditação. A pessoa tem que aprender a meditar, tá? Em poucas palavras, não dá para explicar isso. A pessoa tem que aprender o basicão da meditação, passo a passo, e começar a colocar em prática. Vamos lá. Bela, acho que da semana passada não foi enviado. Bom, se não foi, a gente manda. Essa semana aí, porque a gravação ela demora um pouquinho para ficar pronta, eu mando as 2, então. Essa aula foi muito interessante e muito bem explicada. Marcos, Muito obrigado. Pode falar. posso? Pode. Boa noite, boa noite. Aula bastante explicativa, bastante clara. E aqui pude perceber com mais clareza que nós somos totalmente observadores, né? Nós estamos a observar os nossos múltiplos eus psicológicos e temos este objetivo de controlar a mente, senão a mente nos controla, através Sim, das nossas várias reações. sim, Mas, e quando eu já despertei, quando eu já consigo controlar os meus eus, quando eu já estou a despertar os meus 3%,
e vou mais além. Eu já me despertei também no plano astral. E depois daí, o que acontece? Então, esse trabalho da gnose é o trabalho de uma vida, né? Então, Uhum. e sempre vai ter um nível mais profundo para avançar. Para mim, na minha simples opinião, eu acho que o mais importante é despertar a consciência o máximo possível, porque sempre tem níveis para despertar. A gente não existe um nível limite que a pessoa já despertou o máximo e não precisa mais. Sempre tem um nível mais alto, mais profundo, mais abrangente. Sempre tem práticas que permitem aprofundar mais. E aí, estando nesses níveis mais profundos, a pessoa tem que trabalhar, se dedicar diariamente a trabalhar com o ego, tá? Porque eu acho que é a segunda coisa mais importante, depois de despertar, é a morte do ego. E aí, isso vai ser falado na próxima aula, na semana que vem, vai ser falado sobre o ego e como trabalhar com ele, mas ainda num nível muito básico, né? Porque não dá para começar no profundo, né? Estamos começando no básico. Mas sempre vai ter um nível. E aí, se a pessoa, por exemplo, já despertou no astral, é interessante ela chamar seres com os nomes corretos que podem ajudar essa pessoa lá no mundo astral, que são os mestres, né? Não gostaria de falar disso aqui, porque durante o curso vai ter oportunidade para falar e aí a gente vai estender demais. Mas existem lugares para você visitar no mundo astral e chamar seres que podem ajudar. Não recomendo chamar qualquer ser que a gente ouviu por aí, pela internet, bababá, porque às vezes esses nomes que circulam na cultura popular, às vezes não são seres tão queridinhos como a gente imagina. Então, a gente procura sempre o aval de alguém que realmente conhece esses universos aí, esses mundos, para que ele diga se esses seres são ou não confiáveis para a gente usar para chamar, tá? Ok, muito bom. É muito interessante a gnose, me interessa muito. É um conhecimento mesmo milenar. E quando se fala em despertar no astral, e isso me chama muita atenção, porque será que se eu me encontrar com o Marcos no astral, eu vou, por exemplo, vai ser um encontro real de fato, o Marcos vai saber que se encontrou comigo, eu vou saber que me encontrei consigo. E aqui no momento de, pronto, quando estiver acordada, se for amiga, né, tiver o contato do Marcos, eu posso ligar e o Marcos me confirmar que sim, nos encontramos na astral, isso funciona assim ou não? Funciona assim, mas que é o mais é maior do que o funciona assim, é porque a gente tem muitas projeções mentais construídas sobre as pessoas. Então, às vezes, as pessoas que a gente encontra nos sonhos, elas são só projeções mentais nossas. Não significa que eu encontrei realmente aquela pessoa. Pode ser um pensamento, uma imagem que eu construí, uma representação mental que eu construí sobre aquela pessoa, e ela vai agir como eu acredito que ela agiria, né? Então, é mais comum acontecer de você encontrar uma representação do que realmente você encontrar o ser propriamente dito. Mas é possível, sim, encontrar e as pessoas confirmarem que se encontraram, tá? Deixa eu ver aqui no chat o Muito que bom. mais que tem. Lulund, quanto tempo necessário para visualizar outros mundos? Lulund, isso aí é muito relativo, demais relativo, porque depende muito do nível que a pessoa está nessa existência, do que ela fez nas outras existências, se ela avançou demais. Porque, por exemplo, a gente nasce, às vezes, o que é um talento? O talento é uma coisa que você já nasceu com a facilidade de aprender aquilo. Então, não precisa muito a pessoa ensinar, você já pega rápido ou até aprende sozinho. Então,
existem coisas do mundo espiritual que são talentos de pessoas que já vêm com isso de outras épocas, né? Então, para ela vai ser mais fácil. Para outras pessoas vai ser mais demorado e para outras pessoas nem vai ser interesse delas ter certas coisas, né? Tem pessoas que têm a percepção de mundos, de outros mundos, e não gostaria de ter porque não se sente bem com isso. Então, tudo é muito relativo, para a gente não tem como determinar um tempo. Depende da dedicação que a pessoa vai fazer do seu trabalho espiritual. Helena disse, grata, Marcos, pela sua partilha, empenho, valeu, valeu. Leonete, mas existe um touro dentro de mim. Sei, Leonete, já percebi. Mas vamos no ritmo que a gente conseguir, que vai dar certo. Vamos lá. Oswaldo, como meditar? Eu não consigo me concentrar. Vem-me muitos pensamentos no meio. Exatamente, Oswaldo, esse é o normal de qualquer pessoa. Por isso que eu disse, tem que aprender as técnicas da meditação. Estão se abrindo grupos de meditações nesse momento em alguns lugares, e eu acho que o Alexandre vai oferecer para vocês. Então, eu não vou falar, porque como ele que é o coordenador, eu prefiro que ele fale. Quando for ele que for dar aula, aí vocês podem perguntar melhor, que aí eu tenho receio de falar o que não é para falar, ou de dar uma informação errada. Vamos lá, Braga. Houve ontem uma aula às 15 sobre meditação. Pois é, pronto, ó, o Braga já soltou aí uma informação que ele tem, que ontem houve uma aula às 15 horas de meditação. Pode ser que já seja essa atividade aí do Alexandre. Bom, gente, agradeço a todos, espero que tenha sido proveitoso e que vocês consigam levar para a prática. Os que ainda quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Os demais, agradeço a presença, a participação. Boa tarde e até a próxima oportunidade. Vou ler ali ainda o chat para quem vai ficando. Os demais, agradeço. Deixa eu só parar aqui a gravação também. Só um instantinho que eu já vejo o chat aí.